A fase de suprimentos em um projeto industrial está relacionada à compra de materiais e equipamentos, assim como também ao fechamento de contratos de prestação e serviço que vão ser utilizados na fase de implantação. Ela engloba atividades tanto de licitação, como negociação, inspeção, fiscalização e até mesmo abertura e encerramento de contratos. Se ela for bem gerenciada, ela pode trazer frutos positivos para o projeto, uma vez que a redução de custo ela é sempre bem-vinda e os prazos de fornecimento eles muitas vezes podem ser reduzidos também através do processo de negociação. Dentre os processos mais importantes que são realizados na fase de suprimentos está o processo de seleção de fornecedores. Esse processo ele parte da empresa que está executando o projeto, que a gente pode chamar da empresa cliente nesse caso, onde primeiramente ela define qual que é o escopo da contratação e as restrições básicas que o projeto deve ter. Nisso ela vai elaborar a documentação de contratação. Essa documentação de contratação ela vai ser enviada por meio de uma carta convite ou então uma divulgação pública do projeto e por meio dela os potenciais fornecedores eles podem tomar conhecimento do projeto. Eles vão receber esse pedido, eles vão entender o escopo que está descrito ali dentro, eles vão quantificar o trabalho necessário para a execução desse escopo e eles vão fazer a precificação. Através disso, os fornecedores eles vão devolver para o cliente as suas propostas. No caso, existem dois tipos de propostas diferentes. A proposta técnica ela pode ou não ser solicitada e normalmente ela descreve quais os artifícios e as soluções elas vão ser tomadas para a execução daquele projeto, daquela parte do projeto, daquele fornecimento para o projeto. E a proposta comercial. A proposta comercial ela vai apresentar a questão dos preços e as formas de pagamento viáveis. Nesse caso, a proposta técnica ela tem um caminho diferente dentro do cliente do que a proposta comercial. Normalmente a proposta comercial é tratada pelo pessoal de suprimentos, enquanto a proposta técnica ela é tratada pelo pessoal técnico especialista da empresa naquele serviço que está sendo contratado. Essas duas propostas elas vão passar por uma análise e o processo em si ele vai para uma etapa de equalização de propostas. O que significa a etapa de equalização de propostas? Imagine que as propostas técnicas que foram recebidas, elas possuem soluções diferentes para o mesmo problema apresentado. Nesse caso, é normal que hajam preços diferentes para quantificá-las. Então, partindo do princípio que o serviço a ser executado ele tem que ser o mesmo para que eu consiga fazer uma comparação ideal de preços, eu preciso de voltar essas propostas para os fornecedores com recomendações de alteração, para que as propostas técnicas elas sejam cada vez mais parecidas e aí eu possa realmente fazer uma comparação entre as propostas comerciais, uma vez que essas vão considerar agora os mesmos serviços. Dentro desse processo de análise de proposta, um cliente ele pode verificar que um determinado fornecedor ele não tem capacidade técnica para fazer aquele fornecimento. Então esse fornecedor ele pode ser eliminado dentro desse processo. Além disso, a proposta comercial ela deve ser revisada sempre que a proposta técnica for revisada também, para que ela realmente reflita aqueles serviços que vão ser executados. Ela é analisada com base na comparação dos preços e critérios de medição que são estabelecidos. Após o fechamento do contrato, a equipe de suprimentos ela tem que dar início ao plano de inspeção e testes. O plano de inspeção e testes ele corresponde ao planejamento da comprovação de etapas de fabricação de equipamentos e materiais, por meio de inspeções que são realizadas e testes de qualidade. Geralmente eles são relacionados com eventos de pagamento, ou seja, eu executei um determinado teste e a partir daquele teste, se positivo para aqueles objetivos que eu estou querendo, eu posso fazer o pagamento de uma determinada parcela do contrato. As inspeções e testes elas devem ser programadas conforme o cronograma contratual, elas são realizadas por equipes especializadas. Esse é um exemplo de plano de inspeção e testes, no caso de um equipamento denominado vaso de pressão. Então eu tenho tanto a numeração do pedido de compra quanto o próprio tag do equipamento e a descrição do fornecedor. E eu tenho os testes ou as inspeções que vão ser realizadas. No caso elas estão programadas na data prevista. Por exemplo, o projeto de fabricação do equipamento ele tem que ser realizado até dia 15 de 1 de 2020. As chapas cortadas e prontas para montagem, elas têm que ser feitas até dia 20 de 3 de 2020. Já a montagem concluída com instrumentos até dia 29 de 5 de 2020. E por aí vai. No caso, vamos pegar aqui o exemplo do teste de solda. Então, no dia 19 do 6, estava programada a realização de um teste de solda. Esse teste de solda ele foi concluído na data de 10 do 6, e ele apresentou uma observação. O que aconteceu? A solda ela não estava em espessura adequada, então deverá ser reparado.
Neste caso, o teste não é dado como concluído. A etapa de suprimentos ela só vai concluir com o fechamento do último contrato. Nem sempre o encerramento dos contratos eles são tão simples, sendo que alguns eles podem ser fechados por conclusão do serviço e outros eles acabam sendo levados até mesmo para a solução na justiça. A etapa de construção e montagem ela corresponde a uma etapa muito importante onde é executada toda a consolidação daquilo que foi planejado no projeto. Ela compreende a execução de serviços de implantação, incluindo tanto infraestrutura básica e movimentação de terra, fundações e obras civis em geral, a instalação de equipamentos mecânicos e interligação dos mesmos, distribuição de energia, montagem de instrumentos de controle, dispositivos de segurança e telecomunicação, entre outras coisas. É uma etapa muito complexa do empreendimento e corresponde à fase onde eu tenho maior envolvimento de pessoal. Ela exige uma gestão muito dinâmica e muito próxima. A construção e montagem ela pode ser dividida em duas partes principais, as obras civis e a montagem eletromecânica. As fotos apresentadas em seguida elas correspondem às obras civis. No caso, a movimentação de terra, a pavimentação, a drenagem pluvial, a execução de fundações, radiers, superestruturas e estruturas metálicas. Já na parte de montagem eletromecânica, nós temos aqui exemplos de montagem de tanques em caldeiraria, posicionamento de um vaso de pressão, soldagem de tubulação, montagem de um pipe rack, que é um suporte para a tubulação que vai ser distribuída ao longo da planta, instalação de CCMs, que são centros de controle de motor, lançamento de cabos, instalação de instrumentos, que vão fazer o controle dos processos. Dentre as questões que permeiam a construção e montagem está a gestão do canteiro de obras. O canteiro de obras ele deve ser estudado desde a fase de projeto. Sugere-se uma vistoria antecipada do local. Normalmente, considera-se que o menor canteiro de obra é o melhor canteiro, ou seja, o canteiro onde eu tenho a otimização dos espaços. A otimização dos espaços ela é feita através do estudo do fluxo do material, para fazer com que esse fluxo ele seja reduzido ao máximo, a verificação dos corredores de manobra para equipamentos de transporte, uma vez que esses devem ser dimensionados de forma correta para que não hajam problemas de transporte dentro da planta, e a realização de mapas de fluxo. Os mapas de fluxo são ferramentas que ajudam a gente a entender como se dá os fluxos dentro do canteiro de obra para a gente conseguir otimizar o seu espaço. Além disso, tem que se pensar também na gestão das equipes, a questão da saúde e segurança dos trabalhadores no canteiro de obra. O canteiro de obras ele tem que ser um lugar que permita com que os trabalhadores eles tenham o seu período de proteção e descanso. Outra questão importante é a gestão da logística do site. Cada obra ela possui uma logística própria que varia conforme a sua estratégia de execução. A gestão logística, então, ela visa otimizar as atividades, evitando desperdícios, custos adicionais e outros problemas. Ela deve incluir tudo aquilo que for necessário para fazer o devido controle dos materiais, levando em consideração a quantidade dos mesmos, o manuseio e até mesmo a qualidade. Não somente a qualidade dos materiais, como a qualidade do local de estocagem, a qualidade dos materiais que vão ser utilizados para a movimentação, entre outras coisas. Para se entender a importância da logística do site, eu gostaria de deixar uma pergunta para reflexão. Quais problemas podem ocorrer pela falta de chumbadores especiais para fixação de um equipamento mecânico? Chumbadores não são tão caros assim, mas qual será o impacto desses chumbadores para o projeto? Bom, fica aí para vocês pensarem. Outra questão importante é a determinação da melhor estratégia de execução. É importante a gente frisar que não existe uma única estratégia ótima que sirva para todos os casos. E sim, existe uma estratégia ótima para cada caso que é verificado. E isso tem que ser muito bem pensado, tanto pelo gerente de projeto, como pelos responsáveis pela construção e montagem. A escolha da estratégia mais adequada, ela precisa levar em consideração alguns pontos importantes. Primeiro, o porte dos equipamentos que são necessários. Quanto maior o porte, mais difícil vai ser sua movimentação dentro do canteiro e é provável que o custo de aluguel também seja mais caro. Além disso, a capacidade da mão de obra e dos equipamentos que estão sendo utilizados. Lembrando, é claro, que deve ser sempre verificada a questão dos riscos à segurança, o tempo disponível para a execução das atividades e os recursos que estão disponíveis para a execução. É importante definir uma estratégia que mude o mínimo possível ao longo da execução. Isso porque mudanças de prioridade elas podem gerar alguns impactos indesejados. Por exemplo, ela pode impactar em outras etapas de execução, como em suprimentos ou na engenharia, exigindo que mudanças sejam feitas, e isso pode dar uma série de impactos em termos de atraso e outras questões importantes.
Por fim, a etapa de construção e montagem ela precisa ser muito bem gerenciada. Caso ela não seja bem gerenciada, ocorra uma série de riscos, não somente riscos ligados à questão de custo ou retrabalho, mas também riscos ligados à própria vida das pessoas que estão trabalhando. A fase de comissionamento startup é a fase final do projeto. Nela é realizada uma bateria de testes nos equipamentos, nos subsistemas e nos sistemas, e após isso é realizada uma pré-operação da planta, onde acontece o startup da produção e a operação assistida. O comissionamento startup ele começa no final da construção e montagem e ele utiliza informações do plano de comissionamento. A primeira etapa a ser realizada é a completação mecânica. A completação mecânica ela consiste no teste individual de cada equipamento ou estrutura que foi executada pelo projeto. Após isso é realizada a etapa de pré-comissionamento e comissionamento. Nessas etapas são feitos os testes dos subsistemas e dos sistemas como um todo. Nisso a planta inicia suas operações através do startup. Para algumas plantas a produção ela vai aumentando devagar, o que a gente chama de processo de ramp-up, e para outras já começam com a produção total já do início da operação. Isso vai variar muito de processo para processo. Só que a gente sempre tem uma etapa de operação que a gente chama de operação assistida. É aquela parte da operação onde eu tenho que ter um cuidado especial com problemas que podem vir a acontecer. Após essa etapa, a custódia da planta ela passa para a equipe de operação. Bom, então vamos entender de forma um pouquinho mais detalhada cada uma dessas etapas. Primeiramente, a completação mecânica. A completação mecânica é a etapa de elaboração dos testes de fornecedores, construtores e fabricantes envolvidos no projeto. Ela utiliza-se da verificação, avaliação e ensaios sobre entregáveis do projeto. Aí nós estamos falando de qualquer tipo de equipamento ou estrutura que é produzida dentro do projeto. É realizado com base num checklist, e esse checklist ele deve obedecer a um protocolo de testes já pré-definido pela empresa. Após a resolução das principais pendências que aparecem, ou pendências prioritárias, a gente pode passar da fase de completação mecânica para a fase de pré-comissionamento. A fase de pré-comissionamento é uma etapa de elaboração de testes que se remete geralmente a motores, malhas de controle e sistemas hidráulicos de lubrificação. Normalmente são testes que precisam de energização dos componentes. Isso eleva o nível de segurança exigido. Da mesma forma que a completação mecânica, o pré-comissionamento ele também trabalha tanto com checklists como com protocolos já pré-estabelecidos que vão dizer quais são os testes que devem ser realizados para cada um desses equipamentos. Na fase de comissionamento são realizados testes com e sem cargas nos subsistemas. Normalmente a gente considera como subsistemas os pacotes de comissionamento. Normalmente cada pacote de comissionamento ele é composto por pacotes de completação mecânica, ou seja, são grupos de equipamentos que foram testados na completação mecânica que fazem parte de um sistema maior e esse sistema dessa vez ele vai ser testado em conjunto. Só que nem sempre é possível realizar todos os testes com carga necessária. E caso isso não seja possível, ele deve ser realizado na etapa de operação assistida junto com a equipe de operação. Todos os sistemas possíveis eles devem ser testados e ao término do comissionamento é feita a passagem para a operação, desde que não hajam pendências relevantes que ainda precisem ser resolvidas pela equipe de comissionamento. Ao final da etapa de comissionamento é feito o handover para a operação, ou seja, a transferência daquilo que foi produzido dentro do projeto para a equipe que vai operar a planta. Nisso é realizado o startup, ou seja, a planta ela começa a operar. Esse início de operação ele pode ser realizado com carga total ou por meio de um ramp-up e são realizados testes de performance. Esses testes de performance eles fazem com que o projeto ele seja constantemente avaliado em função do desempenho esperado. O alcance desse desempenho ele é realizado através da operação assistida. A operação assistida ela consiste num período de tempo onde a operação é realizada com a presença de algumas equipes importantes, como representantes dos fabricantes, fornecedores e montadores. Além disso, essa etapa ela exige a presença de uma equipe de prontidão operacional. Essa equipe de prontidão operacional ela visa garantir o sucesso do startup, ou seja, ela vai incorporar boas práticas que são verificadas ou que são trazidas de outras operações, seja da empresa ou de outras empresas. Elas vão moldar procedimentos e vão coordenar os pontos de atenção, fazendo com que esses pontos eles sejam devidamente tratados e sejam levados pelas equipes que vão realmente executar a operação da planta no futuro. A finalização de um projeto ela se dá através da elaboração de um termo de encerramento. Através desse termo de encerramento é garantido que todas as entregas do projeto elas estão devidamente aprovadas. Além disso, toda a documentação referente ao projeto ela deve estar completa, inclusive a documentação de lições aprendidas.
As lições aprendidas, elas são lições que provêm tanto de fracassos durante a execução do projeto, quanto também a sucesso. O registro delas é importante porque elas podem ser utilizadas para os próximos projetos. Isso é útil uma vez que os projetos desse tipo eles estão normalmente imersos num ambiente de muita incerteza. Bom, com isso nós terminamos todo o ciclo de vida dos projetos industriais. Muito obrigado e até a próxima aula.